jornalismo cultural pode fazer com que alguém exista. Eu entendo a cultura como a luz humana, né? Aquilo que tem de mais interessante no ser humano é a cultura, né? Porque é aquilo que define ele como grupo, é aquilo que define ele como tantas coisas, como isso que talvez nós não somos seres que andamos assim, né? Sem perspectiva, toda a nossa caminhada parte de um pressuposto simbólico. E eu acho que a cultura constela isso, né? Ela é tanta coisa, né? Ela é desde da manifestação artística, que talvez seja o suprassumo dessa produção simbólica, até outras formas de produção, né? Até o nosso alimento, até a nossa forma de vestir, enfim. Mas para mim, ela é a luz do humano, assim, ela é o que melhor define o ser humano. É uma área muito interessante, né? E ela tem uma importância não só como você usou o exemplo das agendas, né? Claro que a agenda é importante para o artista, né? Porque o veículo ali, a partir do momento que você coloca na sua agenda, você, de certa forma, você difunde, você faz esse exercício de difusão, né? De divulgar o trabalho, tudo. Então, a agenda é importante. Eu acho que o jornalismo cultural, ele pode tangenciar outro segmento, que qual é, né? Qual é um outro atributo que pode ter um jornalista cultural? Pode ter essa função mediativa, não só de dar a informação, né, de trazer a data que vai acontecer, mas ele pode ter um olhar mais interessante sobre a obra e, contudo, ele pode ser essa ponte, ele pode ser esse aproximador da obra artística, né? Ele pode ser um fomentador da obra artística. Então, para além de dar informação, ele pode dar o gosto, ele pode dar a vontade, o desejo de ir. A informação dele é sobre cultura, portanto, ele tem uma importância política nisso também, né? A partir do momento em que a gente está vendo, aí a gente está vivendo uma cultura cada vez mais desumana, cada vez mais se afastando dos seus princípios, né? Aquela companhia independente ou que está fazendo um trabalho incrível não tem capital para produzir, aí chega um jornalista que foi na rua, ouviu aquilo, ou seja, pegou aquilo e deu a dimensão que aquela coisa tinha, que a lógica capital não vai fazer. Porque a lógica é de entreter, de vender, de fazer criar um produto. E o jornalismo cultural pode furar essa bolha. Então, olha como é importante. De novo, volta a questão da importância do agente cultural, que esse jornalista pode ser um agente cultural também. Não apenas aquele que leva informação, mas pode mudar o cenário da cidade, né? Trazendo essas questões. A cultura é bem elitista, né? Sobretudo, essa cultura de sala, assim, né? Não o que está acontecendo na rua, mas ainda assim aquilo que está acontecendo na rua, ela acontece para aquela comunidade. Então, tem na periferia, acontece um evento na periferia, um slam, alguma coisa que acontece na periferia, quase sempre fica lá. Então, fica uma coisa isolada. Ainda assim, fica uma cultura também periférica, também para determinada comunidade, né? Então, a cultura, sem dúvida, ela é elitista, né? Essa cultura, essa quase sempre que deveria ser para todos, né? Então, por isso que eu acho que é preciso que exista uma responsabilidade não de governo, mas de Estado, porque primeiro é um bem simbólico e, de certa forma, ela vai criar camadas de sociedade, né? E por mais que grandes festivais, né, se propõem a criar ali dentro, né? Às vezes nem é uma fissura, às vezes é por causa do próprio mecanismo de lei que tá trazendo recurso público, aí o recurso público exige que tenha um percentual que tangencia esse grupo, né? Aí o que acontece? Aí às vezes cai numa perspectiva assistencial, né? Então, acesso à cultura não é só levar a pessoa ao espaço físico, à instituição, né, ao teatro, enquanto ao museu. Não é só isso. O que precisa, acesso à cultura pressupõe um acesso físico, mas um acesso linguístico também. Você levar alguém ao teatro é pouco. É verdadeiro essa coisa do amor à área, sabe?
É verdadeiro, mas é verdadeiro e ao mesmo tempo é triste. Porque isso não acontece só com o pessoal das artes, né? Às vezes com o pessoal da saúde também, né? O salário dos enfermeiros, do pessoal da enfermagem é muito baixo. Ainda é baixo, ainda que tenha um piso, né? Os professores recebem muito mal. Então, a área da educação, a área da saúde, ainda tem muita gente que recebe mal, né? É, e a área da artes também, né? Então, assim, eu tenho essa dupla angústia, né? Porque além de ser professor, eu formo professores também, além de ser professor, são professores de arte. Então, assim, as duas áreas são duas áreas muito sofridas, tanto a docência como a arte, né? Do ponto de vista profissional e do ponto de vista rentável, né? Então, eu acho que isso é, não dá para romantizar, né? Mas eu vou romantizar um pouco, né? Porque eu acho que o artista, ele é aquele que não escolhe a profissão. Eu acho que ele é tomado por uma coisa maior, assim. Sem querer também colocar o artista na condição de Deus, né? Mas é dizer que eu acho que ele, sim, ele não consegue se manter em outros lugares que não seja naquilo que é mais forte que ele, assim, que é uma força que vem lá de dentro, né? Não sei se é meio romântico isso, mas enfim, é assim que eu penso.